E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou o Jonathan, me caso daqui a 118 dias, tô contando, e tô gravando 120 vídeos, contando e falando com vocês a respeito do que Deus tem falado comigo, que eu tenho aprendido nessa estação, que é uma estação muito preciosa, muito única e muito desafiadora também, mas eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Então, todos os dias a gente tem vídeo aqui no canal, falando diversos tópicos, né, diversos temas, mas contando também os detalhes, e eu vou apresentar para vocês a minha noiva, a gente vai fazer vídeos juntos, a gente vai mostrar os detalhes, enfim, até o dia do casamento a gente tem um compromisso aqui com vocês de gravar e soltar vídeos todos os dias nessa jornada. Hoje eu fiquei pensando sobre isso e eu fiquei refletindo sobre o tema desse vídeo, né, que é sobre como Deus falou comigo a respeito de casamento. Eu quero contar uma breve história com vocês, para vocês entenderem também qual é o meu contexto, de onde eu vim, quais são minhas referências. Eu cresci, nasci em um lar que não tinha uma base familiar muito estruturada, muito bem, né? Então, de certa forma, minha mãe teve alguns relacionamentos e eu não conheço naturalmente, né, fisicamente meu pai. Acabou que aquilo ali eu cresci naquele cenário e aquilo foi moldando, sabe? Naturalmente, não é algo que a gente força, né? Porque o lugar que a gente nasce, o lugar que a gente cresce, ele vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, a gente vai pegando os jeitos, aquilo, a forma de viver, a gente se habitua, a gente como seres humanos, nós vamos para lugares e se acostumamos com aquilo e começamos a falar do jeito que as pessoas falam, começamos a agir do jeito que as pessoas agem e de certa forma não tinha muita, assim, eu fui crescendo e eu não tive muita expectativa ou perspectiva, eu acho que essa é a melhor palavra, a respeito de casamento. Então, para mim sempre foi algo bonito, que um dia iria acontecer comigo, mas que eu nunca tive esse zelo e esse apreço por isso, sabe? Então eu cresci mesmo tendo essa perspectiva, e ainda mais a respeito da paternidade, assim, que foi um processo muito difícil de lidar e de tratar no meu coração. E chegou um momento que eu falei, cara, é isso. Até que eu encontrei Jesus e as coisas foram mudando aos poucos, sabe? Foram transformando aos poucos. E aí eu comecei a entender o quanto Deus ama casamentos. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre essa frase, né? E contar para vocês um pouco dos testemunhos. Vai ser legal até fazer com a minha noiva também esse vídeo. Mas eu fui entendendo também o quanto Deus ama casamento, o quanto família está relacionado à igreja, ao propósito divino, porque Deus se apresenta como um pai. Eu falo, meu Deus, tantas coisas conectadas a respeito de família, e aquilo foi gerando um senso familiar no meu coração, que chegou a um certo nível, um certo momento que eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida, e eu quero que seja como o Senhor quiser mesmo, sabe? Eu quero que seja algo precioso, genuíno, santo, que seja algo que vai glorificar a Deus, sabe? Algo que seja para sempre, duradouro, e que não acabe em uma briga, em duas brigas, e daqui a um ano a gente se separe. Que de fato, tenho hoje, né, foi gerado um zelo, essa é a palavra, foi gerado um zelo por esse momento. E aí eu fui pensando a respeito disso, mas ao mesmo tempo que eu fui pensando sobre isso, eu fui sendo gerado no meu coração esse desejo, também tinha uns medos, né? Não sei você, mas eu sou humano e eu tenho medo. E esses medos, eles foram atingindo nossos corações, o meu coração de certa forma, e aí chegou um certo momento que eu fiquei, cara, como é que isso vai dar certo, né? E aí eu queria compartilhar com vocês um texto que fala assim, Salmos 37, verso 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá.
E era essa palavra que eu queria trazer para vocês, porque, de certa forma, se eu fosse permanecer com a mesma expectativa e perspectiva que eu tinha a respeito disso, do casamento, dessas coisas, eu não chegaria nem no ponto que eu tô hoje, no nível que eu tô hoje de casamento, porque era não tinha esperança ou expectativa de viver algo assim. E o Senhor foi restaurando, foi restaurando. Quando Ele restaura algo, é muito lindo ver e é muito legal entender que Ele faz por completo. Então, quando Ele restaura, primeiramente no seu coração o zelo e o senso a respeito disso, Ele dá tudo que você precisa para você viver isso por completo. Sabe, Deus ele não vai fazer com que você tenha somente o desejo e vai te deixar lá, tipo, largado com um desejo. Ele não vai só plantar o desejo no teu coração e ir embora, não. Ele vai cuidar de todas as coisas. Ele agirá, né? Aqui a palavra fala exatamente isso. Então, entrega o seu coração para ele, confia nele, entrega os seus caminhos ao Senhor e ele agirá. Ele cuidará de todas as coisas. E isso é o que é o mais precioso, sabe? Porque, cara, é nítido ver hoje na minha vida, na vida da minha noiva, no nosso relacionamento, o quanto Deus tem cuidado dos detalhes. Cara, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que zela por você, que cuida de você. E nessa estação você fica tipo, caraca, que absurdo. Meu Deus, quantas coisas já aconteceram, quantas coisas ele já fez, quantas coisas a gente tem a certeza que ele ainda vai fazer. E é muito louco. Eu falo não só no sentido financeiro, né, de provisões financeiras, que isso é uma certeza também, mas eu digo no sentido de uma maturidade que é gerada, um senso familiar que é gerado, um senso de responsabilidade que é gerado, que você chega num certo momento e você fala, meu, essa é minha casa, essa é minha família, essa aqui é a minha prioridade, isso aqui é o que eu tenho de mais, assim, principal na minha vida por completo. E aí você vai avançando nisso, você vai entendendo que, cara, de fato, isso é o que mais precisa direcionar nossos corações. Então, o meu convite hoje nesse vídeo e, assim, a minha intenção com esse vídeo, compartilhando sobre casamento, sobre essa estação, é para você confiar, sabe? Se você veio de uma família, veio de um contexto que não apontava muito para isso, não tinha muito exemplo de um casamento perfeito, um casamento duradouro até, ou até mesmo, cara, confia no Senhor, confia que Ele vai fazer todas as coisas, sabe? Ele vai abrir o caminho, Ele vai te dar o direcionamento, a sabedoria necessária. Tenha como referência de pai, paternidade, o próprio Deus, que ele se mostra e ele diz que ele é o pai, sabe? Jesus falou e tratou ele como o pai, e nós hoje estamos debaixo dessa paternidade, então nós podemos e devemos ver a paternidade de Deus como um exemplo de família. E isso é muito importante. Então, confia no Senhor, cara, confia. Sim, mesmo que seja difícil, eu falo, porque não é algo fácil, é o que você vai ter de mais precioso em toda a sua vida, de mais importante em toda a sua vida, de mais tudo na sua vida, que vai de fato, te exigir tudo, assim, vai te pedir tudo, tudo que você tem, tudo que você não tem, teu máximo, sabe? E quando você pensa que você tá no seu máximo, você vai ter que entregar um pouco mais, mas é tão gratificante, é tão glorioso, essa é a palavra, é glorioso, assim. E o Senhor, Ele cuida de todas as coisas, então não se preocupe, não se apega ao que você viveu, ao contexto que você cresceu, sendo que quando o Senhor restaura a tua visão a respeito de casamento e começa a gerar um zelo no teu coração a respeito disso, Ele também provê tudo que você precisa. Ele também provê todas as coisas necessárias. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te edificado, te feito pensar, te feito refletir sobre isso, sobre casamento. E para os homens em específico, eu sei que não são assuntos que as pessoas falam muito. É muito difícil encontrar conteúdo sobre isso, livros sobre isso, mas a respeito do homem em si, que normalmente é sempre voltado para a noiva, né? E quando se trata do coração do noivo, é sempre muito difícil se encontrar alguma coisa sobre isso. Mas eu tô aqui com essa missão
de jogar a semente, né, a palavra de Deus, seja 1% ali que melhore, que avance, que sei que essa é o resultado de felicidade que gera no meu coração. Então, obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal, compartilha. Temos vídeos todos os dias. Todos os dias eu tô sentando aqui, compartilhando. São vídeos rápidos, sem muito corte, então eu tô postando todos os dias. Acompanha, a gente vai ter vlog também, a gente vai sair do quarto, a gente vai fazer coisas, vai cuidar de coisas do casamento, vai organizar as finanças, vamos cuidar de todas as coisas. Então, quero que vocês me acompanhem por aqui, tá bom? Valeu, tchau, tchau e Deus abençoe.